John Krasinski abandona a vida de escritório para viver em uma fazenda e lutar por aquilo que é a base da civilização, o fundamento da humanidade, o princípio formador da moral e da ética, a família. Um Lugar Silencioso não é um filme sobre alienígenas que não gostam de barulho, mas é um filme sobre a primazia da família e é uma belíssima defesa da vida em um mundo hostil. Um Lugar Silencioso foca na vida de uma família que vive em um mundo pós-apocalíptico, onde as pessoas foram exterminadas por seres alienígenas que não enxergam, mas que possuem altíssima capacidade auditiva. Dessa forma, a família não pode fazer qualquer barulho, nem mesmo falar, porque isso atrairia os monstros, assim como o sangue atrairia tubarões. O cuidado tem que ser tão imenso que por onde a família anda, eles fazem trilhas com areias, para evitar qualquer ruído na caminhada. Logo no início do filme, nós vemos a morte de um dos filhos do casal, após ele fazer barulho com o brinquedo. E é justamente esta luta pela sobrevivência em um mundo que é hostil a qualquer som que nos envolve. A ausência de diálogos com fala ou de qualquer barulho já é envolvente e desesperador o suficiente. Ao excluir a fala como um dos componentes do filme, nossa percepção visual aumenta para cada ação, feição, alegria, medo ou alívio que a trama nos entrega. O filme joga com os nossos sentidos ao excluir quase totalmente um deles. Ficamos envolvidos quando o casal dança ao som de uma música que eles só podem ouvir usando fones de ouvido. Partilhamos da sensação libertadora do pai gritando com o filho perto da cachoeira. E não é à toa que o filme nos emociona ao nos fazer acompanhar a história de uma família. Você consegue lembrar o nome dos personagens? Eu tenho certeza que não. Não adianta tentar puxar algo pela memória porque esses nomes não nos foram apresentados. Existe comunicação, mas não há menção a nomes. Nomes servem para especificar e atribuir uma relação entre os elementos. É um meio de diferenciar uma pessoa de outra. Eu não sou você e você não é eu, em parte por causa dos nomes que nos caracterizam. A comunicação se restringe a identificações mais simples, seja por meio de fogueiras, seja por lâmpadas que representam perigo, seja pelos pronomes que caracterizam as pessoas. Essa ausência de nomes traz uma sensação de que não há particularização dos personagens. De certa forma, eles passam a representar a categoria universal que cada um deles expressa. O homem é o pai, que representa qualquer pai. A mulher é uma mãe qualquer, assim como os filhos. Ao invés de tornar cada personagem um ser indefinido, a ausência de nomes os mostram pelas suas funções, onde a mãe, o filho, a filha, o pai representam os papéis de mãe, filho, filha e pai. Em um estado de completo isolamento social, apenas as instituições familiares permanecem para além do apocalipse. Essa luta pela sobrevivência varia de pessoa para pessoa, é claro. O homem na floresta, ao ver que sua mulher foi assassinada, perde toda a perspectiva de continuar vivo e grita para atrair os monstros e se entregar à morte. Sem seu vínculo afetivo familiar, o homem prefere seguir para o fim da existência. A família de John Krasinski, por outro lado, é uma família que luta para sobreviver, como família. Cerca de um ano após a morte de seu caçula, eles ainda lutam para continuar existindo. Mas agora precisam lidar com uma dificuldade. Eles terão um novo filho. Mas como é ter um bebê em um mundo tão assassino? Aquela mãe poderia muito bem ter considerado aquele mundo cruel demais para a existência de uma nova vida. Talvez ela pudesse ter abortado seu filho tão logo tivesse descoberto sua gravidez. Não há legislação em um mundo pós-apocalíptico. Bastava uma pílula abortiva e pronto. Mas não. Mesmo em um mundo caótico e intolerante ao barulho do choro de qualquer bebê, eles resolvem ter o filho. Não somente o bebê era um risco para si, mas para todos na família. Seu choro poderia atrair os bichos e assim exterminar todos eles. Nesse sentido, o bebê era realmente uma ameaça à vida da mãe, do pai e dos irmãos. Mesmo assim, eles não optam pelo aborto. Seu filho não foi tratado como um amontoado de células. Sua gravidez era de fato um risco à vida. Mas mesmo assim, a mãe manteve o bebê, o carregou, o nutriu em seu ventre, suportou as dores e numa cena angustiante de parto, fez de tudo para salvá-lo. Toda uma estrutura de defesa de som foi montada para ajudar a mãe e proteger tanto ela quanto o filho no momento do parto. Ainda assim, a mãe e a família arriscam a vida, ficam cara a cara com a morte, mas não abandonam o filho. O aborto não foi cogitado mesmo em um mundo onde o bebê de fato poderia matá-los. O amor prevaleceu, a vida prevaleceu, a família prevaleceu. Em um mundo de monstros que matam tudo aquilo que faz som, livrar-se daquela gravidez pela proteção da família seria se tornar igual aos monstros que esquartejaram o caçula. Abortar seria se tornar um deles. Eles permaneceram humanos porque permaneceram família. O planejamento para manter o novo bebê era uma forma de vencer os monstros, mesmo com os riscos envolvidos. Juntos superariam as dificuldades. Os monstros levaram seu caçula, os monstros não levariam outro. E eles não se tornariam monstros a tentar se livrar da dificuldade. A vida venceu.
porque a família venceu. O valor da vida não pode ser medido pelas dificuldades que são evitadas. Pelo contrário, só existe dificuldade porque há vida. Como diz Nathan Wilson, em Morrer de Tanto Viver, cicatrizes, rugas, contusões, cansaço, tristeza, alegria e exaustão. Nós passamos por tudo isso com honra, por estarmos vivos. A vida há de ser vivida e amada e preservada a despeito das aflições. A vida é sofrimento e sobreviver é encontrar significado na dor, escreveu Viktor Frankl. Foi porque eles encontraram significado para a vida que suportaram as dores advindas dela. Eles escolheram amor, porque o amor é a única maneira de captar outro ser no íntimo de sua personalidade. No filme, ser pai e mãe é um ato heróico de enfrentar dificuldades inerentes na criação de filhos em um mundo hostil. Já dizia Edna em Os Incríveis 2 que quando se faz direito, ter filhos é um ato heróico. Cuidar de filhos, alimentá-los, trocar suas fraldas, instruí-los, ajudar nas tarefas, ensiná-los a serem homens e mulheres que não se apartam do caminho da instrução, demanda amor, esforço e sacrifício. Assim fez Cristo por aqueles que ele amou. Assim deve fazer o marido pela sua esposa. Assim faz o personagem de John Krasinski por seus filhos quando vê que eles estão prestes a serem mortos pelo monstro. O silêncio do filme arranca de nós pequenos sussurros sonoros de susto diante de algum barulho, ao passo que o grito do pai nos silencia. Ele morre para salvar seus filhos, não sem antes deixar claro o amor que ele sempre sentiu. Ele morre a favor daqueles que ama. Ele morre porque diante de situações que ele não pode vencer, ele prefere se sacrificar. Mas é o sacrifício de si, e não do outro. Diante da dificuldade, o preço por não ter sacrificado a vida do seu filho foi se sacrificar pela vida daqueles que ele ama. Homens morrem pelas suas mulheres, homens morrem pelos seus filhos. A mãe também é representada como uma mulher de fibra, uma mulher guerreira que luta, trabalha e ama seus filhos. A mãe no filme inteiro nunca cede e luta pela sua prole. Ela soube amar seu marido, ela soube amar seus filhos, e no fim, ela abraça a luta. Ela não faria o sacrifício de seu marido ser em vão. Em Provérbios 31, a mulher virtuosa é elogiada pela força do seu trabalho, para o bem de sua família. Ela não abraça o empoderamento individualista, que no fim destrói a família, mas ela abraça o amor e o sacrifício por aqueles que Deus colocou aos seus cuidados. Seja assumindo a responsabilidade de um filho em um mundo que poderia matá-los. Seja no sacrifício de um pai que não descansa enquanto não livrar sua família do perigo real e até mesmo se entrega à morte para salvá-los. Seja empunhando uma arma pela proteção da mãe que abraça a luta pela qual seu marido morreu. Somos mais homens e mulheres quando nos voltamos para nossas famílias. A família é a verdadeira escola da masculinidade e da feminilidade. Até lá podemos ter expectativas, mas serão meras cogitações. É quando temos alguém sob nossa responsabilidade que realmente seremos moldados como homens e mulheres, porque o casamento é santificador. A paternidade e a fecundidade são a grande escola do sacrifício, e geralmente é através de nos dedicarmos à família que nos tornamos diferentes dos monstros.